Então, boa tarde a todos. Meu nome é Caleb Lamonier, eu sou residente do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário Walter Cantillo. E o Harrison Costa Mello é estagiário também do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário Walter Cantillo. E nós iremos apresentar o seminário com o tema Covid-2019, a fisiopatologia e o diagnóstico, no qual tivemos o professor Fábio Wilson como nosso orientador. Organizando numa linha cronológica do tempo, vamos iniciar abordando sobre o histórico, a parte de contaminação, a fisiopatologia propriamente, a parte de diagnóstico tanto hematológico e, ao final, diagnóstico imaginológico. Introduzindo ao tema, COVID, ela é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave. E o COVID-19 nada mais é que uma sigla, né, da palavra coronavírus, doença do coronavírus 2019 em inglês. E por isso traz essa tradução e essa sigla COVID-19. Fazendo um breve relato sobre o histórico dessa família de vírus, né? Os coronavírus pertencem a uma família de vírus que contaminam a nós humanos, né? E outras espécies também. Então, é um vírus bastante conhecido já do ano de 1960, onde foram identificados os primeiros coronavírus. E de lá para cá, foram detectados alguns, né? E foram divididos em comuns e os incomuns. Os mais comuns são os coronavírus alfa e beta. Os alfa é o 229E e o NL63, são os coronavírus humano alfa. E o coronavírus humano beta é o OC43 e o HK1. Então, são vírus que representam infecções muito comuns entre os seres humanos, e a apresentação clínica é como uma gripe, de fato, com esses vírus mais comuns. E eles rodeiam a nossa sociedade desde esse período aí, e as infecções são de forma cotidiana, e são vírus mais brandos, vamos dizer assim. Os vírus, esses que eu coloquei como comuns. Atualmente, temos outros vírus nesta década que causaram maiores problemas, né, que são os vírus mais incomuns, que foi o SARS-CoV, que hoje chamamos de SARS-CoV-1, né, e ele foi também originário lá na China e promoveu a pandemia nos anos de 2002 e 2003. Já em 2012, veio o MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. E ela teve origem na Arábia Saudita e causou uma pandemia, né, com alguns mortos. E atualmente nós temos o SARS-CoV-2, que é o foco desta aula. Foi um vírus de origem da região da China e foi conhecido pelos pesquisadores desde dezembro de 2019 até a presente data, até hoje, que é dia 16 de agosto de 2020. E esses vírus, eles causam alguns problemas a mais, né? Alguns problemas que a gente vai ver no decorrer da aula, que são problemas até graves e que põem em risco a vida, e que, como já muitos morreram, né, estão morrendo todos os dias diante dessa pandemia que atualmente estamos passando. Sobre a contaminação, temos que ter ciência que o contato, a contaminação em si pode ser direta e indireta. Diretamente ocorre com espirros ou tosses,
E essas gotículas produzidas pela pessoa infectada, ela passa para outra pessoa, e a porta de entrada é a cavidade oral, a cavidade nasal e os olhos. Já o contato indireto se refere a gotículas que são depositadas em objetos, seja numa mesa, seja num trinco de porta. E esse objeto, depois que está contaminado, ele recebe o contato de uma pessoa, né? E a partir daí, essa pessoa pode passar a mão nos olhos, na boca, no nariz e vir a se contaminar. E aí consideramos como fosse uma infecção, uma contaminação indireta. Inicialmente, ele vai estar afetando o trato respiratório superior, né? Vai afetar a boca, vai contaminar a boca, a cavidade nasal, a região da orofaringe, e depois o vírus progride, contaminando outras áreas, como o trato aéreo respiratório inferior, que corresponde à traqueia, aos pulmões, aos brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares ao final da cadeia. Em relação à estrutura do vírus, temos que ele é um vírus que tem uma proteína spike em sua superfície, e é revestido pela uma membrana lipoproteica, né? E essa membrana lipoproteica justifica o fato da utilização, por exemplo, de álcool em gel, de sabão, porque essa membrana lipídica, né, gordurosa, ela é destruída com a ação do álcool ou do sabão, e por isso que é bastante eficaz nos dias atuais. Esta proteína, a spike, que fica sobre a célula, que está na cor roxa aqui na imagem, ela vai ser uma peça fundamental, porque é através dela que o vírus, o SARS-CoV-2, irá contaminar a célula humana. Ela vai se conectar com um receptor que vai ter na célula, na superfície, que é a enzima conversora de angiotensina, que é a ACE2, ou também pode ser chamado de ECA2 em português, e com essa conexão, com essa ligação, com essa enzima conversora de angiotensina, o vírus ele adentra para a célula, e a partir daí o vírus começa a se multiplicar. E ele vai se multiplicar de uma forma tão grandiosa que a célula vai chegar a um ponto que não comporta mais tanto vírus e ela vai explodir, de fato, liberando diversos vírus para a área e aumentando ainda mais o quadro infeccioso, viral. A área mais afetada dos pulmões e que inicia o quadro respiratório do paciente é quando ele afeta os pneumócitos do tipo 2. Nos pulmões, nós temos os pneumócitos do tipo 1 e pneumócito do tipo 2. O do tipo 1, ele é responsável pela troca gasosa, pela hematose. É ele quem bota o oxigênio no sangue e tira o CO2 do sangue. Então, é ele que tem essa função. Já o pneumócito tipo 2, ela tem uma expressão muito grande da ACE2, que é justamente aquela célula, aquele receptor, na verdade, que o vírus se conecta, e é através dele que adentra para a célula. Então, os pneumócitos tipo 2, eles vão ser bastante afetados, porque é lá onde o vírus irá entrar, e são essas células que vão ser destruídas. Destruídas por quê? Porque a quantidade de vírus vai ser imensa dentro dessa célula, né? Todas as estruturas intracelulares vão estar trabalhando em prol da multiplicação viral, que é isso que o vírus causa, né?
todas as mitocôndrias, complexos de Golgi, vai estar tudo trabalhando para que esse vírus se multiplique e a consequência vai ser a destruição dessas células. Então, destruindo essas células, pneumócito tipo 2, vamos ter um grande prejuízo. Por quê? Porque é o pneumócito do tipo 2 que produz o surfactante. O que seria o surfactante? Surfactante é um líquido muito importante que temos nos pulmões, nossos pulmões, para que garanta que não tenha tanta contração superficial dos tecidos dos sacos alveolares, dos alvéolos pulmonares. Então, ele garante que não tenha tanta rigidez, vamos dizer assim, nessas paredes internas aí dos sacos pulmonares, para garantir a complacência pulmonar, ou seja, a abertura e tal, e garantir a respiração. E com a destruição dos pneumócitos tipo 2, vamos ter consequência que esse líquido surfactante vai deixar de ser produzido em quantidades adequadas. Então, como eu já havia falado, vai causar essa destruição celular. Com essa destruição celular, os vírus vão sair dessa célula e vão se contaminar outras células, e aí a multiplicação vai ser cada vez maior, e o organismo vai começar a dar uma resposta, que a resposta inicial é com macrófagos, então vai recrutar macrófagos para essa região que está ocorrendo a contaminação, né, para os pulmões, para ocorrer o processo inflamatório de resposta à contaminação viral. Os brônquios vão ser estruturas bastante afetadas, porque uma vez que estes macrófagos entram em ação, eles vão liberar quimiocinas. E essas quimiocinas vão atrair eosinófilos e leucotrienos, que são células, são mediadores químicos muito importantes no processo inflamatório. E com isso, eles vão causar a broncoconstricção, ou seja, os brônquios, quando era para estar assim, ele vai começar a ficar assim, ele vai diminuir de diâmetro. Com essa diminuição de diâmetro, a passagem de ar também vai ficar dificultada. O edema pulmonar também é algo que pode vir a ocorrer nos pacientes contaminados com o SARS-CoV-2 e nada mais é do que uma resposta do organismo, porque a partir do momento que ele libera as citocinas e quimiocinas, ocorre um relaxamento das musculaturas arteriolus, ou seja, elas vão aumentar o seu diâmetro, elas vão relaxar. Aí, no que aumenta esse relaxamento, e no que elas aumentam de diâmetro, aumenta também o fluxo sanguíneo dos capilares. Com isso, vamos ter uma maior quantidade de sangue nesses vasos. Com essa maior quantidade de sangue, temos a consequência que vai aumentar a pressão hidrostática, ou seja, a pressão sobre os vasos. E outra coisa que ocorre, outro fato, outro fato aqui que vai ocorrer é que as células vão perder a adesão superficial, e com isso elas ficam mais permeáveis. E com o aumento dessa permeabilidade, vai causar um acúmulo de líquidos no intestino, ou seja, esses líquidos que estão passando ali, eles vão estar, do próprio sangue, vão estar infiltrando mais nos tecidos, e com isso, os tecidos circunvizinhos aqui dos alvéolos pulmonares vão ficar cheios de líquido intersticial, cheio de água. E aí essa água vai causar, né, esse edema pulmonar aqui ao redor, e outra consequência será a entrada de líquidos para dentro dos alvéolos, como podemos ver nessa imagem aqui. E com isso, vamos ter outro problema, né, para o paciente, que vai ser uma área de contato baixa para ocorrer as trocas gasosas. Então, já vai ser mais um fator agravante. Outra
característica fisiopatológica é que, com esse exudato dentro do alvéolo, ou seja, esses líquidos, né, que estão passando aqui, e estão adentrando devido à permeabilidade das células terem, devido ao contato das células terem diminuído, né, as células vão ficar mais permeáveis do tecido aqui, do endotélio. Com isso, vamos ter um acúmulo de líquido intersticial e esse líquido vai chegar aqui no alvéolo pulmonar. Com isso, a hematose ficará prejudicada. E outra consequência será uma vasodilatação, das arteriolas pulmonares, né, devido ao processo das quimiocinas e citocinas. Essa permeabilidade, como eu falei, aumenta e os líquidos adentram para esses tecidos. Amplifica o edema intersticial, ou seja, os tecidos vão ter essa característica, aumentar o volume aqui ao redor, e pode promover um colapso alveolar, ou seja, o saco pulmonar, o alvéolo pulmonar, ele pode colabar, pode se fechar. Por quê? Porque o surfactante, que é quem garante que ele fique aberto, não temos mais, porque foi destruído o pneumócito tipo 2, destruído pelo SARS-CoV-2, pelo vírus. Com isso, ele vai colapsar e o pouco espaço que tem dentro do alvéolo vai ser preenchido por líquidos e por isso que a troca gasosa fica limitada e o paciente entra em um quadro de hipoxemia, que é justamente uma baixa quantidade de oxigênio nos tecidos, tanto nos braços, nas pernas, em qualquer parte do corpo. Histologicamente falando, podemos perceber que aqui na imagem A, aqui é um corte, uma lâmina de um pulmão, de um alvéolo pulmonar que foi de um paciente acometido por Covid. Podem perceber aqui um acúmulo de proteínas, um acúmulo de conteúdo aqui dentro do alvéolo, né, que era isso que a gente estava debatendo, conversando. Então, esse líquido aqui é o que vai estar atrapalhando muito a parte de hematose do paciente, o ato dele fazer as trocas gasosas. E podemos perceber que com esse processo inflamatório, o paciente ele começa a acumular uma quantidade significativa de fibrócitos aqui nos septos alveolares. O que seria septo? Seria essa divisão entre um alvéolo e outro. Que o normal é essa espessura aqui, que eu estou apontando no meu mouse. Fino. Por quê? Porque é justamente aqui que ocorrem as trocas gasosas. É aqui que temos os capilares e é aqui onde ocorrem a hematose. E com isso, esse acúmulo de fibrócitos aqui na parede, como podemos perceber nesta seta, a espessura vai aumentar. E se temos uma espessura grande, os vasos vão estar comprometidos para contactar aqui a superfície que vai ter a troca gasosa. E com isso, o paciente ele perde a sua capacidade inspiratória. Então é nesses quadros que o paciente, às vezes, está indicado a intubação para ele receber respiração mecânica. E o organismo, ele visando melhorar a situação, ele tem uma resposta respiratória autônoma, ou seja, uma respiratória que é uma resposta que o organismo tem em uma tentativa de balancear o quadro clínico do paciente. Então, com o O2 diminuído, porque o paciente justamente está com um quadro de hematose deficitária, o O2 diminuído vai, consequentemente, ativar esses quimiorreceptores que estão nas superfícies internas do paciente, ou seja, nos braços, nas mãos, na perna, e esses quimiorreceptores vão gerar uma broncodilatação para o paciente em resposta ao quadro geral, ou seja, a broncodilatação visa que chegue mais oxigênio ali no pulmão, que está totalmente debilitado. E outra consequência será o aumento
da frequência respiratória. Então, o paciente fica tentando respirar, e fica tentando também, com essa resposta autônoma, uma broncodilatação para ver se chega oxigênio aos pulmões. O sistema cardiovascular também é bastante afetado, porque quando ocorre esse aumento da frequência cardíaca do paciente, vai ter uma força de contração muito grande no miocárdio. Então, aqueles pacientes que já têm problemas, por exemplo, com histórico de infarto agudo do miocárdio, né, que tem algum material protético no coração, então esses pacientes são de alto risco, né, como já bem sabemos disso. Por quê? Porque essa frequência cardíaca dos pacientes, ele vai aumentar, e esse trabalho cardíaco, do modo geral, também vai aumentar. E, atrelado a isso, temos que a ACE2, né, a enzima conversora de angiotensina 2, está presente no coração. E, com isso, tanto vai ter o trabalho cardíaco aumentado, como também a contaminação viral no próprio músculo cardíaco. E, com isso, podemos ter aí complicações severas ao paciente, se tratando de coração. Outro quadro muito significativo, e são quadros que têm alta taxa de mortalidade, é o quadro de sepse, que é quando o paciente ele tem um processo inflamatório generalizado. Ou seja, é quando o vírus ele já tiver atacado o pulmão completamente, gerou todas essas situações que eu mostrei, e mais uma coisa que ele vai estar contaminando é o endotélio vascular, ou seja, a parede dos nossos vasos, em todo o corpo, o vírus vai poder estar atacando. Por quê? Porque ele se multiplicou, ele destruiu os pneumócitos, eles conseguiram chegar a uma quantidade muito grande de vírus no organismo todo. Cada pneumócito, para ter uma ideia, ele pode produzir até 100 mil vírus. Então, uma quantidade imensa no organismo, que vai estar aí atacando agora o endotélio vascular, gerando esse processo inflamatório generalizado, ou seja, no corpo todo, que é o quadro de sepse. E vamos ter como consequência desse quadro uma vasodilatação periférica, né? O paciente tenta abrir ali os vasos, porque ele está todo inflamado, está se fechando, e a resistência vascular periférica diminui. Então, o paciente fica com baixa perfusão periférica. Outra consequência será a pressão arterial diminuindo, caindo, e a perfusão, como eu falei, dos membros vão estar bastante deficitária. Em alguns pacientes que foram acometidos por COVID e vieram a óbito, foram coletados os pulmões para análise. E nesse paciente aqui, desta imagem, publicada no artigo do Lu, 2020, ele trouxe que podemos observar diversos pontos de trombose microvascular. E isso se dá devido ao fato dos vasos inflamados gerarem lesões endoteliais. E essas lesões, por sua vez, vão estar desencadeando uma deposição de fibrina. Então, é uma tentativa do organismo fechar esses pequenos pontos de inflamação, esses pequenos pontos de que possa vir a estar sangrando devido ao processo inflamatório, e acaba que o paciente passa por um processo de coagulação disseminada, né, comprometendo o fluxo sanguíneo através das tromboses microvasculares. Então, tanto ele pode ter trombose aqui no pulmão, como foi esse caso, diversos pontos de trombose microvascular, como também em outros órgãos vitais, como o encéfalo. Pronto, boa tarde a todos. Dando continuidade ao que Caleb disse, iniciando um pouco da minha parte, eu vou falar inicialmente sobre os diagnósticos. E gostaria de iniciar primeiro pelo RT-PCR,
que é reação em cadeia polimerase com transcrição reversa, com reação de amplificação em tempo real, mas também é popularmente conhecido como método do SWAB. É uma técnica que apresenta bons resultados para a detecção de vírus, já que essa técnica possui a capacidade de detectar o RNA viral. Para ser confirmado laboratorialmente a presença dos vírus, são analisados marcadores genéticos, em que inicialmente na literatura exigiam que fossem achados no mínimo 2 marcadores genéticos. Entretanto, com a disseminação do Covid, toda essa situação da pandemia, pode ser confirmado somente com um marcador, que no caso é a proteína E, que é referente à proteína estrutural, em que apresenta maior sensibilidade quando comparada aos outros. Para poder levar laboratorialmente, tem que ser feita uma coleta. E esse material coletado vem do trato respiratório superior, inicialmente, no caso, que é orofaringe, nasofaringe, mas também pode vir do trato respiratório inferior, que são descarros, aspirado traqueal ou um lavado bronquiopulmonar. Beleza, eu falei aqui, mas como conseguimos obter esse resultado? Bom, o SARS-CoV-2, ele é um RNA viral, e para poder identificá-lo tem que ser feita uma fita de DNA complementar. E como obtemos? Vai ser através da enzima transcriptase reversa, em que depois dessa transcrição reversa vai sair um resultado onde vão ser inseridos 2 primers, em que vão levar à amplificação em tempo real dos marcadores. E assim vai ser possível conseguirmos chegar na proteína que desejamos. Já no próximo slide, eu vou falar sobre testes imunológicos. Vou aguardar aqui enquanto passa. Mas os testes imunológicos, eles tentam obter a presença dos anticorpos no nosso corpo, no nosso sangue, em que, como bem sabemos, nosso corpo, diante a uma presença de infecção, numa situação em que estamos sendo atacados, ele vai se defender produzindo anticorpos, que inicialmente são imunoglobulina A, imunoglobulina M e imunoglobulina G, em que devemos levar em conta que o tempo de aparecimento do IgM é de 7 a 10 dias e o tempo de aparecimento do IgG de 10 ou mais dias. Então, iniciando um pouco dos testes imunológicos, nós temos a metodologia automatizada, que também o que é utilizado é o teste ELISA, em que já no próximo slide vou falar sobre ele, em que é de imunobociência enzimática, avaliando a sua eficácia, em que, através da coleta de sangue, que é analisado ou do sangue total, ou do soro, ou do plasma, é realizada a quantificação de anticorpos, em que equipamentos analíticos são capazes de quantificar esses níveis de anticorpos e fazer amostras pareadas de 28 dias, e esse resultado do teste ELISA, ele apresenta uma boa sensibilidade e especificidade, mostrando uma boa acurácia em seus resultados e sendo pouco dependente de operadores. Já falando sobre o teste rápido, que também é obtido através da coleta de sangue, mas pode ser através do soro ou do plasma, ele consegue trazer resultados de 10 até 30 minutos, e que apresenta, infelizmente, algumas diferenças qualitativas quanto ao seu desempenho, que são coisas que parecem ser simples, mas que têm sim a capacidade de alterar esse desempenho, como a sensibilização da superfície, a qualidade do reagente que vai ser aplicado, a forma de estocagem e o transporte que foi utilizado. E como sabemos, todo teste imunológico, todo corpo, ele tem a sua individualidade. E sua individualidade até para a produção de anticorpos. Por isso que esses testes imunológicos devem ser levados em conta a sua janela imunológica para assim poder conseguirmos obter os melhores resultados. E em abril desse mesmo ano, a OMS decretou que o teste rápido ele só poderia
ser utilizado para fins epidemiológicos e não mais para fins de diagnóstico. Já aqui mostrando na tabela, como está sendo apresentado no slide, quando temos um RT-PCR positivo e todas as 3 imunoglobulinas negativas, podemos observar que temos uma infecção ativa ou recente pelo COVID. Quando temos o RT-PCR positivo, o IgA positivo, o IgM positivo, entretanto, o IgG ainda não se demonstrou, porque ele vem depois, podemos observar que é uma infecção ativa ou recente também pelo COVID. Quando temos o PCR positivo, o IgA podendo dar positivo ou negativo. Então, ele tanto faz a característica do IgA nessa situação. Tem o IgM positivo e o IgG positivo, com infecção recente pelo COVID, com a produção já do anticorpo do IgG. Quando temos todos negativos, exceto o IgG, já observamos que houve o contato com o COVID. E quando são imunoglobulinas positivas, é um possível estágio já de recuperação da doença. Agora, trazendo por último, com o diagnóstico através de exames imaginológicos, em que o que foi escolhido para apresentar aqui foi da tomografia computadorizada, em que ela consegue, inicialmente, foi na província de Hubei, na China, onde estava já escasso os kits, e o RT-PCR estava apresentando muitos resultados negativos. Então, foi utilizado como auxiliar a tomografia computadorizada, em que é possível observar características de imagem da doença, no caso o COVID-19, em que pode apresentar uma variabilidade com o tempo. Como assim? Com o grau de infecção da doença, se ela está em pico, se ela está em regressão. Então, sendo assim um exame de grande importância, podendo auxiliar no diagnóstico, mostrar se a evolução da doença está em alta ou está em regressão, e podemos avaliar também se a eficiência terapêutica, a eficácia, se estamos tomando a conduta correta para essa doença ou é melhor tomar uma outra alternativa. E dentre os achados imaginológicos que podemos ter do COVID, o mais comum entre eles é a opacidade em vidro fosco. É a característica mais comum em achados imaginológicos. Entre eles, também temos a consolidação, que é uma taxa de ocorrência de 2 a 4%, e consolidação é nada mais, nada menos que o alveolar sendo substituído por fluido, células ou tecidos patológicos, e que é decorrente do aumento da densidade do parênquima pulmonar, em que obscurece os vasos subsidiários. Temos também o padrão reticular, que é associado à infiltração de linfócitos intersticiais, que é o aumento dos septos interlobulares, e que logo após a opacidade em vidro fosco é a de maior prevalência. Já de outra característica, nós vamos ter um nome engraçado, que é padrão de pavimentação louco, mas realmente está sendo assim descrito, Crazy Pavement Pattern, que tem uma taxa de ocorrência de 5 a 36%, resultado do edema alveolar e inflamação intersticial de lesão pulmonar aguda. Bom, ele é resultado também do aumento dos septos interlobulares, um espessamento dos septos, quanto às linhas intratubulares, elas se apresentam sobrepostas ao vidro fosco. E quando apresenta essa característica, é um sinal de que a doença está entrando em um estágio de pico. Temos também o broncograma aéreo, que tem uma taxa de ocorrência de 10 a 20%, que são brônquios cheios de ar, em que a literatura vem tentando trazer uma nomenclatura para ela como bronquiolectasia. E vamos ter também a fibrose, que tem a sua taxa de ocorrência de 17%, que pode ser formada, sim, durante a cura da inflamação pulmonar crônica, mas também ela pode ser apresentada em situações que a doença está em um estágio de pico, levando a uma fibrose intersticial pulmonar, em que leva, então, a divergência entre o aparecimento da fibrose e quanto ao resultado positivo ou negativo em um prognóstico. No próximo slide, eu vou trazer um pouco sobre a opacidade em vidro fosco, trazendo
A característica dela é um corte, trazendo também a imagem de uma consolidação, onde conseguimos observar bem nesse quadrado vermelho. E também no outro slide, já trazendo quanto ao padrão reticular, onde conseguimos ver bem os septos interlobulares espessados. E também temos o broncograma aéreo, no caso, que vem tentando ser chamado de bronquiolectasia, mostrando um bronquíolo dilatado. E já no outro slide, consegui achar uma tabela em que ela trouxesse tanto os princípios dos testes, amostra, sensibilidade, especificidade, o tempo ideal para coleta, indicação, resultados e o tempo do resultado. Onde que, por consideração final, eu trago que, por conclusão, pelo que foi visto dos autores, o RT-PCR ele é considerado o padrão ouro dos exames, em que mas também conseguimos obter bons resultados em exames imunológicos, como no caso do teste ELISA. E, por fim, a tomografia computadorizada ela não pode servir como fim isolado para diagnóstico e apresenta essa desvantagem por causa que ela apresenta uma especificidade apenas de 25%, porque pode se confundir com outras pneumonias, além do seu valor ser um pouco mais caro quando comparado aos outros exames. E de fato podemos perceber que o SARS-CoV-2 é uma doença que pode trazer um grau de letalidade alto ao paciente. Então, não é uma gripe apenas, né, comparado aos outros coronavírus conhecidos posteriormente, mas é uma doença que tem seu grau de morbidade e mortalidade, e podemos perceber que, além dos pulmões, é uma doença que pode também estar atingindo região de rins, de fígado e de intestino também, pelo fato da enzima conversora de angiotensina, que é a célula que causa que é afetada pelo vírus, que ela também está expressa nesses outros órgãos. Então, é uma doença que pode até causar falência múltipla de órgãos em casos mais avançados. Essas são nossas referências. E obrigado. Muito obrigado a todos também.